vamos estudar a forma negativa e interrogativa do Simple Past. A forma negativa e interrogativa do Simple Past é formada pelo uso do verbo auxiliar did. Na forma negativa, a frase inicia com um sujeito, subject, que pode ser um pronome, I, you, he, she, it, ou um nome, Maria, José, João, ou um substantivo, a casa, o carro, as pessoas. Esse sujeito vai ser seguido do auxiliar did e a partícula not. E, por fim, o verbo principal. Esse verbo vai sair do passado e permanecer na frase no infinitivo sem o to. Atenção, você escolhe usar o did not ou a abreviação didn't. Vamos ver esses exemplos. Primeiro, I wrote a book. Eu escrevi um livro. Wrote é o verbo escrever no passado e é irregular. Na negativa, eu uso lá o didn't, depois o sujeito, e o verbo principal, write, que aqui vai vir no infinitivo sem o to. Então fica, I didn't write a book. Eu não escrevi um livro. Na outra frase, I liked chocolate. Eu gostava de chocolate. Liked termina em ed. É um verbo no passado e é regular. Na negativa, fica I didn't like chocolate. Ou seja, eu não gostava de chocolate. E o like vem logo após o auxiliar com not no infinitivo. Na interrogativa, você terá lá o verbo auxiliar did no início da frase, acompanhado do sujeito e o verbo principal. Aqui também, ele sai do passado e vai para o infinitivo sem o to, ok? Vamos ao exemplo. I spoke to Mark. Eu falei com Mark. Spoke é um verbo irregular. Na interrogativa, você vai iniciar a frase com o verbo auxiliar did, copiar todo o resto da frase e pôr o ponto de interrogação. Só que não pode esquecer de mudar o verbo principal, no caso aqui, speak, para o infinitivo sem o to. Então, na interrogativa, did I speak to Mark? Eu falei com Mark. Na próxima, I loved pizza. Eu amava pizza. Auxiliar no início da frase, copia toda a frase. Acresce o ponto de interrogação no final. E não esquece, o verbo principal aqui, que é o love, né? Permanece no infinitivo sem o to. Na afirmativa, ele estava no passado. E ele é um verbo regular. How to answer questions in past. Como responder perguntas no passado. Vem comigo. A pergunta nós temos lá, o did, o auxiliar no início da frase. E aí você vai responder sim ou não, utilizando yes, o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, e o auxiliar did. Quando for não, você usa no, o sujeito, you, will, they, e a resposta didn't. Olha esse exemplo. Did you study yesterday? Você estudou ontem? Se sim, yes, I did. Sim, eu estudei. Se não, no, I didn't. Não, eu não estudei. E essa? Did he play baseball yesterday? Ele jogou beisebol ontem? Se sim, yes, he did. Sim, ele jogou. Se não, no, he didn't. Não, ele não jogou. Então, por hoje é só. Agora vá lá na Google Classroom e faça as atividades. Um beijo. Bye!